CBN Esportes Campinas. Apresentação: Rafael Pio. 11h06. Muito bom dia para você, sintonizado aqui na CBN Campinas, tanto pelos 99.1, no radinho, no carro, em casa, quanto pelo youtube.com/CBN Campinas, nos ouvindo e nos vendo pelo seu smartphone, pelo seu computador. Estamos chegando com o CBN Esportes, edição desta terça-feira, dia 7 de março de 2023. Dia de Copa do Brasil, dia de jornada esportiva aqui na CBN Campinas. A Macaca buscando mais um Pix milionário. Vai até Pelotas enfrentar o Brasil e, claro, você vai ter toda a cobertura da nossa equipe de esportes. Vamos falar do Guarani, que já sabe quando jogará e quem será o adversário dele pela Taça Independência. Ontem a Federação Paulista divulgou também os detalhes das quartas de final do Paulistão. Também já sabemos e vamos tratar aí dos jogos, também do calendário. Vai ser um final de semana de muito esporte aqui nos 99.1 e, claro, contando com a sua audiência, que a gente fica muito feliz. E a gente já começa com os principais destaques de hoje. E o destaque primeiro dela, a macaquina no Paulistão, que quer se tornar uma macaquina também na Copa do Brasil. Antônio Lupi, bom dia, Lupi. Tudo bem, Pio? Bom dia, um abraço a você, a todos que acompanham o CBN Esportes aqui na CBN. E é um jogo importantíssimo para a Macaca, é claro, para dar moral na temporada e também para equilibrar os caixas. 2.100.000 reais se a Macaca avançar para a terceira fase da Copa do Brasil. Mas tem um caminho difícil. Hoje enfrenta o Brasil de Pelotas lá no Bento Freitas, onde o time gaúcho só foi derrotado uma vez na temporada. E a derrota foi nada mais para menos do que para o Internacional de Porto Alegre. É isso, e você vai acompanhar a partir das 7h30 da noite, a jornada esportiva. Às 8 horas a bola rola, narração de Carlos Cabela, comentários de Carlão de Freitas, as reportagens de Antônio Lupi. Já definidos os confrontos do Paulistão, quem traz o destaque dos clubes da capital e também do Peixe é Gabriel Dudziak. A Federação Paulista de Futebol anunciou as datas e locais dos jogos das quartas de final do Paulistão 2023. O Palmeiras abre os duelos no sábado às 7 da noite contra o São Bernardo no Allianz Parque. No domingo, o Corinthians recebe o Ituano na Neoquímica Arena, enquanto na segunda-feira o São Paulo encara o Água Santa, também no Allianz Parque, já que o Morumbi está impossibilitado de receber jogos por causa de shows da banda Coldplay. Fora do mata-mata do Paulista, o Santos volta a campo na quinta para enfrentar o Iguatu do Ceará pela Copa do Brasil. Aliás, e o Antônio Lupi, diante do show do Coldplay, que vai acontecer no estádio do Morumbi, e aí o São Paulo joga lá no Allianz Parque, se houver qualquer problema com o vocalista, eles já entraram em conversas com o Carlão de Freitas, caso precise, né? Só pra... Não. Olha, eu vou ser bem sincero, se eles precisarem do Carlão de Freitas, com certeza vão ter aí 17 pessoas assistindo o show. E 17 pessoas do staff. E 17 vaiando, inclusive, também, né? Pode colocar aí 18, né? Porque sempre tem um outro que vai ter curiosidade para saber o desempenho dele. Mas se o telespectador acompanha a CBN, com certeza ele não vai. Não tenha dúvida disso. E agora o destaque do Guarani, Bugrão, que vai jogar a Taça Independência no fim de semana. Bom dia, Júlio Nascimento. Tudo bem, né, Pio? Um abraço pra você, pra todo mundo acompanhando o CBN Esportes. Daqui a pouco informações do Guarani, que tem compromisso na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. A Federação Paulista confirmou a Taça Independência e o primeiro duelo contra a Portuguesa. A diretoria definiu que Moisés Moura será comandante do Guarani também na Taça Independência. Ele, que ficou no comando do clube nos últimos jogos do Campeonato Paulista, conseguiu o objetivo de garantir a permanência. Enquanto ocorrem as eleições, o Guarani aposta aí no técnico do time sub-20 para seguir na equipe profissional. E daqui a pouco eu explico também algumas possibilidades pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. O Guarani não deve apresentar uma grande reformulação
reformulação no elenco, mas é claro que já existem algumas situações, meu caro Pio. De reforços, isso não tenha dúvida, mas até pela questão financeira, acho que o mais correto é dar aquela segurada, porque já gastou e gastou talvez bem e errado de um ano para o outro na formação aí do elenco, principalmente trazendo os que o Moser indicou. E agora o destaque da nossa enciclopédia esportiva. Bom dia, Fábio Scheibe. Bom dia, Rafael Pio, bom dia, ouvinte CBN. Chego com uma situação chata para o nosso Neymar, hein? Recuperação não evolui e Neymar terá que passar por cirurgia no tornozelo. O atacante brasileiro deverá ficar cerca de 4 meses longe dos gramados. Levantamento de jornal espanhol mostra que essa é a 25ª lesão de Neymar desde que ele chegou à Europa em 2013. Ao todo, ele já desfalcou o Barcelona, clube anterior, e agora o PSG em 105 partidas, ou seja, cerca de 3 temporadas completas durante esse período no futebol europeu, viu, Pio? E mais, clima tenso na Gávea. Torcedores fazem protesto em frente ao CT do Flamengo na manhã dessa terça-feira. No último treino antes do duelo de amanhã contra o Fluminense, diretoria reforça a segurança na porta do Ninho do Urubu para evitar confusão. Diversos carros de polícia e grades cercam o local. Gabigol é cobrado e chamado de omisso por cerca de 30 torcedores que estão presentes, viu, Pio? E ainda, punido pela Raposa, Ronaldo Fenômeno confirma o afastamento do volante Wallison, ex-Ponte Preta, do time do Cruzeiro, por indisciplina. O Wallison ficou de fora do último jogo da Raposa por problemas particulares de última hora e ontem treinou em separado. Sócio majoritário da SAF do Cruzeiro, porém descartou a venda do jogador. Ronaldo disse que ele apenas será punido. Nos últimos dias, Botafogo, Vasco, Internacional e até o Palmeiras mostraram interesse no jogador que se destacou na Ponte Preta. Que coisa, hein? Vou te falar, Carlão de Freitas. Não é aqui querendo dizer que é recalque, nem nada disso, pelo fato da forma com que ele saiu da ponte, mas ele junto com empresários e tudo mais, eu acho que, e até, obviamente, o lado da ponte também existe a culpa, mas levou a situação da saída muito mal e tá mostrando que a cabecinha é desse tamanho, o Alisson também. Futebol tem, mas cabeça tá parecendo que não, hein, Carlão? Bom dia. Bom dia, Pio. Bom dia, ouvintes ligados no CBN Esportes. Realmente, né? Que situação chata, triste para o Alisson, que é um bom jogador, que a gente viu o processo de evolução dele aqui em Campinas. Infelizmente, saiu de uma maneira conflituosa, né? O que nós não esperávamos. Todo mundo tem o direito de jogar num clube grande, tem um anseio de defender um clube do tamanho do Cruzeiro, por exemplo, mas a maneira como ele saiu foi uma maneira muito triste, pouco saudável, né? A Ponte tem culpa, sim, no cartório, mas eu acho que dessa vez não houve lealdade por parte do staff do Alisson. E no Cruzeiro a gente se depara com esse tipo de notícia, né? Certa feita nós estávamos numa resenha com um integrante da Ponte Preta e ele disse que o Alisson é meio aquele maluquinho, né? Eu acho que o Ronaldo nessa situação ele está certo, ao invés de já vir com a foice, né, para mandá-lo embora, para negociá-lo, não, ele prefere dar uma punição. Acho que vai haver aí uma conversa com o jogador, porque ele é um patrimônio do Cruzeiro, mas realmente muito triste, né, porque a gente que conheceu o Alisson aqui, a maneira como ele chegou, a indicação do Roger, que trabalhou com o Alisson no Atlético, infelizmente vai tendo aí um desenrolar de carreira muito ruim, ainda mais num clube tão forte como o Cruzeiro. Sem dúvida nenhuma. Copa do Brasil, hoje às 8 da noite, tem Brasil de Pelotas e Ponte Preta, com transmissão da CBN Campinas. Amanhã, quarta-feira, mais 3 jogos. Camboriú de Santa Catarina contra o Bahia, Remo contra o São Luís do Rio Grande do Sul, Tombense e Retrô do Pernambuco. E na quinta-feira, às 19 horas, Náutico contra o Vila Nova. Às 8 da noite, Botafogo de Ribeirão contra o São Raimundo de Roraima. E às 21h30, Santos e Iguatu do Ceará. São os jogos desta semana pela Copa do Brasil. Na semana que vem, os demais jogos desta segunda fase. Participe com a gente através do 19
991869070 é o nosso WhatsApp, ou então através do youtube.com/CBN Campinas. O nosso chat também está à sua disposição. Já chegando mensagem aqui pra gente, olha só que coisa. Olha, tem... O Léo do Centro está mandando sugestões que eu vou lançar no ar daqui a pouco. Trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A produção de streaming é de Daniel França. Apresentação: Rafael Pio. Rápido intervalo, a gente já volta. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Estradas. 11h17. Thaís Azevedo chegando com informações das estradas, e eu até te ouvia conversando com o Guilherme e com a Carol sobre problemas ali na Santos Dumont. Eles continuam, Thaís? Bom dia. Ótimo dia para você, Rafa. Olha, continua assim, viu? Quem segue ali pela rodovia Santos Dumont tem trânsito carregado sentido Indaiatuba, saindo ali da rodovia dos Bandeirantes até o quilômetro 66, próximo ali ao aeroporto de Viracopos por conta de obras no local. Então o motorista tem que ter um pouco de paciência, viu, Rafa? No sentido oposto, sentido Campinas, trânsito fluindo bem. O anel viário Magalhães Teixeira, tem obras também ali, sentido rodovia Dom Pedro, na saída da rodovia Anhanguera, no quilômetro 12, mas motorista não encontra dificuldades, segue sem problemas, tanto sentido rodovia Dom Pedro, quanto sentido rodovia Miguel Melhado. A rodovia da Alberto Panzan tem pistas livres, sentido rodovia dos Bandeirantes e sentido rodovia Anhanguera. Pela rodovia Dom Pedro, o motorista também não encontra dificuldades, boas condições, sentido Jacareí e sentido rodovia Anhanguera. Rafa. Obrigado, Thaís. Até amanhã. Até amanhã. Quer se divertir de um jeito diferente? Conheça o trem republicano nas cidades de Itu e Salto. Um passeio de trem realmente incrível. Acesse tremrepublicano.com.br. Hora do vôlei. Oferecimento Good Bom, super simples. Unimed Campinas, nossa força é cuidar de você. E acontece nesta terça-feira, às 21 horas, a decisão da Copa do Brasil Feminina de voleibol. Nós tivemos no final de semana a decisão do masculino, em que o Cruzeiro se sagrou heptacampeão. Ontem aconteceram as semifinais. No feminino, o Praia Clube venceu o Fluminense por 3-1. E no segundo jogo, o Minas derrotou o Flamengo. Então a dupla Fla-Flu eliminada da Copa do Brasil. O jogo entre Minas e Praia Clube, aliás, dois dos favoritos ao título na Superliga Feminina de Voleibol também se enfrentam às 9 horas da noite lá em Brasília. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa,
ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Esportes Campinas. 11h21, de volta com o CBN Esportes Campinas. O Emerson Santana mandando buenas e tá dizendo aqui, ó, hoje é dia do show do milhão, ou seria dos 2 milhões. 2.300.000, Antônio Lupe? Se passar, é isso? 2.100, Pio. 2.100. Que coisa, isso. Hein? Que maravilha. Daqui a pouco esse valor é muito importante para a Ponte, né? Mas eu vou trazer aqui o porquê desse valor também é importantíssimo para o time de Pelotas também. É impressionante a possibilidade dessa conquista para o Brasil, que vai disputar a Série D. É a 4ª divisão do futebol do Brasil. Que coisa. O Rodrigo de Hortolândia tá mandando uma mensagem aqui pra gente, até como prestação de serviço. Ele tá falando sobre um acidente na saída da Lix da Cunha, bem no trevo da Bosch, ali no sentido Hortolândia. A Anguera com motociclista, o corpo de bombeiros está no local, o carro da concessionária, mas a curiosidade dos motoristas está causando essa lentidão. O Carlão de Freitas, o Léo do Centro, disse o seguinte, ó, midiáticos garotos do CBN Esportes. Adoro esse midiático. Legal. Muito bom. Júlio Nascimento, é o Na Casinha, ele fala, que tal criar uma graduação na narração de gols? Gol simples é na casinha, golaço na mansão e gol pusca no castelo. Olha que sugestão do Léo do Centro, Carlão de Freitas. No Ziriguedu, hein? Vamos ver se o Júlio acata aí essa dica, né, do nosso ouvinte ou do nosso internauta. Que é, Fábio Chaib? Oi, Fabião. Gol contra, o que seria? Gol contra. Gol contra. Não sei, hein? Não sei. Então, dependendo das circunstâncias, poderemos ter um show de Carlão de Play? Nossa, essa foi boa demais, hein? Essa foi boa, hein? Nossa senhora. Grande Vladimir Catarino mandando mensagem aqui pra gente. Olha ele aí. Grande Vladimir. O Vladimir tá andando muito com o cabelo, aí ele tá adotando esses trocadilhos aí, Vladimir. Cuidado, hein? Um abraço. Mandando cuidado mensagem. Do Ziriguidum, Alberto Melo mandando mensagem aqui. Bom dia, Pio. 10 mil pessoas hoje na Baixada, hein? Grande abraço. Aliás, essa é a expectativa mesmo. E aí a pressão pra cima da Ponte vai ser gigantesca. A gente sabe como que é a torcida do Chavante, né, Carlão? Olha, Pio, é um jogo nível Série B. Eu acho que é bom a Ponte pensar nesse sentido. É bom a Ponte pensar que ela não está enfrentando um adversário de Série B de Campeonato Brasileiro. Não, é um adversário que tem a sua tradição, é um adversário que hora ou outra faz frente a Internacional e Grêmio, acostumado a enfrentar essas grandes equipes. A única derrota do Brasil, como o Lupe disse lá no Bento Freitas, foi para o Internacional, ou seja, vamos tirar, né, porque a diferença técnica é muito grande. Mas hoje a Ponte vai enfrentar um adversário ferrenho, difícil, a gente sabe da característica do futebol do sul do país, de muito contato físico, de muita imposição, de muita pressão. A torcida do Brasil é fanática demais, então um verdadeiro caldeirão, um caldeirão efervescente, e a Ponte vai ter que ter muita frieza, muita cabeça no lugar e principalmente qualidade técnica para voltar para Campinas com a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. E vai ser jogão, sem dúvida nenhuma. Informações dos clubes da capital, também do Peixe, chegando o Gabriel Dudziak. Os 3 grandes da capital conheceram na tarde desta segunda-feira os horários e palcos das quartas de final do Campeonato Paulista 2023. O mata-mata do estadual começa neste sábado às 7 horas da noite com o duelo entre o Palmeiras e o São Bernardo no Allianz Parque. Trata-se do confronto dos 2 melhores times da primeira fase, já que o Alviverde somou 28 pontos contra 26 do time do ABC Paulista. O técnico Abel Ferreira não tem desfalques para esse confronto, mas fica a dúvida sobre o setor de frente do time, já que Hendrick, que vinha sendo titular, foi substituído por Giovani no último domingo contra o Guarani. Se Hendrick ficar no banco outra vez, Rony será o centroavante da equipe. O Corinthians é o segundo a entrar em campo.
No domingo, o Alvinegro encara o Ituano às 4 horas da tarde na Neoquímica Arena. O meia Renato Augusto, que sofreu uma pancada no joelho diante do Santo André, a princípio não preocupa, mas o departamento médico ainda vai reavaliar a situação nos próximos dias. Cássio, Rony e Adson, que foram poupados, voltam para o duelo do mata-mata. Também no domingo, Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto jogam às 7h30 da noite. E na segunda-feira, o São Paulo enfrenta o Água Santa às 8 horas da noite. O tricolor tem o mando de campo, mas jogará no Allianz Parque. Isso se deve ao fato de o Morumbi estar impossibilitado de receber jogos por causa da realização de shows musicais da banda Coldplay. Como o Palmeiras havia enfrentado o Santos no estádio São Paulino durante o Paulistão, houve um acordo para que o favor fosse, entre aspas, devolvido agora no mata-mata. Já o Santos, que ficou fora das quartas de final do Paulista, vai voltar aos campos na quinta-feira. O Peixe enfrentará o Iguatu do Ceará na segunda fase da Copa do Brasil. O jogo será na Vila Belmiro, mas sem a presença de torcedores, uma vez que os santistas foram punidos pela invasão ao gramado no ano passado na partida contra o Corinthians. O zagueiro Joaquim, que deixou o jogo contra o Ituano sentindo dores, será desfalque, enquanto o atacante Ângelo tem chances de retornar. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Carlão, os grandes, né? São Paulo, Palmeiras e Corinthians, eles são muito favoritos ou nem tanto? Nem tanto, Pio. Uma partida só quase que iguala. É claro que a qualidade é inegável. A diferença de Corinthians e Ituano é abissal. São Paulo e Água Santa é gigantesca. Palmeiras e São Bernardo, idem. Só que é um jogo só. Eu acredito sim na classificação das grandes equipes, mas não vou me surpreender se ocorrer aí uma zebra, porque um jogo só deixa a situação muito igual. Um erro pode ser fatal. O Ituano começa o jogo, faz um gol no Corinthians, arma um sistema defensivo consistente, o Corinthians não consegue passar e vai o Ituano para a final do Paulistão ou para a fase semifinal, como ocorrera em 2014. Então, se eu fosse um torcedor de time grande, eu ficaria assim, claro, otimista, pero não mútil, porque um jogo só deixa a coisa ali mais equilibrada. Mas, evidentemente, a qualidade das grandes equipes ela é bem superior às equipes do interior. Ô Lupe, você que conhece bem a realidade lá do Botafogo, a gente pode dizer que o Botafogo vai enfrentar hoje a quarta força de São Paulo, porque o Santos já há um bom tempo deixou de ser. Aí vem esse Bragantino, dá pra aprontar pra cima do Touro Massa lá em Bragança, Lupe? Pio, assim, igual o Carlão falou, né? Um jogo só, tudo pode acontecer, mas eu acredito que o Bragantino não vai ter problemas, não, até pelas últimas partidas da equipe de Bragança Paulista, né? Mesmo empatando na Copa do Brasil, é um time que tem uma qualidade superior ao Botafogo. Mas o time do Botafogo também não é bobo, né? Tem alguns jogadores experientes, manteve uma base do time que conquistou o acesso da Série C para a Série B o ano passado. Então, eu acredito que dos confrontos, esse é o que está mais aberto. Acredito que o Palmeiras, mesmo com a campanha do São Bernardo, não vai ter problemas, que o São Paulo não vai ter problemas contra a equipe do Água Santa e que o Corinthians também não vai ter problema contra o Ituano. Mas dos 4 confrontos, esse entre Botafogo e Red Bull, eu acho que é o mais equilibrado. Ô, Fábio Scheib, você acha que a torcida do São Paulo vai respeitar a estrutura física do Allianz Parque? Precisa ter preocupação a diretoria do Palmeiras com isso? Eu acho que o São Paulo vai respeitar sim, assim como acontecera no jogo de Palmeiras e Santos. A torcida do Palmeiras respeitou o Morumbi, como sempre tem que ser, né? Mas depende também do resultado final, né, Pio? Se no final das contas o São Paulo acabar sendo eliminado pelo Água Santa, pode ocorrer algumas complicações ali na infraestrutura, no estádio do Allianz Parque mesmo, com pichações, aquelas coisas que a gente está acostumado a ver quando a torcida visitante vai ao local da torcida rival, né? O que pode preocupar o São Paulo não é nem questão de fora de campo, mas o São Paulo vai jogar como mandante, mas vai jogar num gramado que ele não é acostumado, né? Gramado sintético, e isso pode também dificultar um pouco o São Paulo, né? Apesar do Água Santa também não jogar, isso pode ser uma complicação para o time de Rogério Ceni. Sem dúvida nenhuma. E aí, Carlão, a gente pode ter clássicos já nas semifinais, né? Passando, a gente pode ter Palmeiras e Corinthians, a gente pode ter Corinthians e São Paulo, quer dizer, e aí é tudo que a Federação Paulista gosta. Torcedor, claro, também, né, Carlão? A tendência é essa, né, Pio? Se levarmos em conta a lógica, o Trio de Ferro classifica e o Bragantino classifica.
embora eu concorde com o Lupe. Eu acho que é o duelo mais equilibrado. Eu vejo o Botafogo com possibilidade de eliminar o Bragantino, apesar do favoritismo do time de Bragança Paulista. Só que existe, só dar um pitaco nessa coisa do Allianz Parque, uma coisa é o Palmeiras jogar no Morumbi, algo que culturalmente sempre aconteceu. Tivemos esse ato aí e tal, mas sempre aconteceu. E é um local, um bairro que não é assim dominado pelas cores do São Paulo. Os bares não são são paulinos, aliás, não temos muitos bares ali na região do Morumbi. Diferente do Allianz Parque, ali é do Palmeiras, ali é reduto do Palmeiras. Ali tem sede de torcida, ali tem as cantinas do Palmeiras, ali tem os bares palmeirenses, então muito cuidado. Uma coisa é o Corinthians jogar no Morumbi, o Palmeiras no Morumbi, o Santos no Morumbi. Eles sempre jogaram no Morumbi. Eu acho que na história do Palmeiras, os grandes títulos do Verdão foram conquistados no Morumbi. Agora, o São Paulo nunca jogou no Allianz Parque. Já jogou como mandante, mas em outra situação, não era nem arena. Agora, é perigoso. Eu tenho um certo receio, sim. Eu acho que o Allianz Parque é muito mais reduto palmeirense do que o Morumbi, um reduto são paulino propriamente. Então é bom ficarem alerta aí. Eu espero, claro, que a torcida do São Paulo faça o que a torcida do Palmeiras fez no Morumbi, se comportando dignamente. Concordo. Repórter CBN, a gente já volta. Repórter CBN. Terça-feira, 7 de março de 2023. O Ministério da Educação divulgou a lista de aprovados do programa Universidade para Todos. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior. Os selecionados devem comparecer aos estabelecimentos escolhidos para comprovar os dados. O prazo vai até o dia 16. Candidatos não aprovados podem se inscrever na lista de espera. Para conferir o resultado, o candidato deve acessar o site do programa. 3 pessoas foram presas em Minas Gerais na 7ª etapa da Operação Lesa Pátria. O objetivo da ação é identificar participantes, mentores e financiadores dos ataques golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Também são cumpridos 8 mandados de busca e apreensão. O ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o ex-médico Roger Abdelmaci deixe o presídio de Tremembé, no interior de São Paulo, e seja internado num hospital penitenciário. Abdelmaci foi condenado a mais de 173 anos de prisão pelo estupro de pacientes. Na cadeia, o ex-médico precisou ser socorrido algumas vezes por causa de problemas de saúde, principalmente cardíacos. O ministro de Relações Exteriores da China afirmou que os Estados Unidos devem mudar de atitude em relação a Pequim ou haverá confronto. O chanceler afirmou que a percepção e a visão dos americanos sobre os chineses estão seriamente distorcidas. A relação entre os dois países piorou por causa de variadas questões, como Taiwan, conflitos comerciais, a guerra na Ucrânia e um balão chinês que foi derrubado ao sobrevoar o espaço aéreo dos Estados Unidos. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. De Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas.
Apresentação: Rafael Pio. E o Emerson Santana foi um dos que deu a sugestão aqui pro gol contra, como que ele seria chamado. Lebre levantada por Fábio Scheibe diz que gol contra seria o deu pra trás, como no jogo do Betis. O Thiago manda aqui, ó, bom dia, gol contra seria no barraco da sogra. Ô louco! Ô louco! O gol contra é na casa da sogra, manda aqui também o Marcelo Pinheiro. No nosso caso, nós, os 4, a gente se dá muito bem com as nossas sogras, então não poderia, né, meus amigos? Sejamos sinceros. Fala. Ninguém respondeu, só eu, hein? Eu senti um certo silêncio, cara. Eu tinha certeza que ia ser assim, não, eu adoro, mas ficou um silêncio. Rafa Pio. Diga, Carlão de Freitas. Você é um fã, eu acho que a maioria dos brasileiros, você é um fã de Silvio Santos, não é? Muito. Então, posso cantar? Não. Eu vou fechar o microfone aqui. Ó, pode, Carlão. Pode, eu gosto. O Silvio Santos cantava assim, ó. Eu gosto da minha sogra, deixa falar quem quiser. É minha segunda mãe, é mãe da minha mulher. Ela trata seus netinhos com carinho e devoção. É um anjo de bondade, mora no meu coração. Que isso? Palmas, Arcanão. Foi bem, Antônio Lupe. Eu acho que ele tá fazendo aula de canto nos momentos de folga. Bom dia, Eliel Almeida. Muito bom dia, Rafael Pio. Tá ficando perigoso isso aqui. Jesus amado, tá ficando perigoso. Mas eu vou aproveitar a sessão abraço. Aproveitar a sessão abraço rapidinho. Vai. Mandar um beijo pra minha mulher que tá fazendo aniversário hoje. Ai, como eu não vou estar no Arena, Antônio Lupe estará no Arena porque eu estarei numa reunião. Que legal. Então um beijo pra dona Raquel, tá fazendo aniversário hoje, na véspera do Dia das Mulheres, tá acompanhando a gente. Olha só. Um beijo, amor, feliz aniversário, amo você, tamo junto. Ô, Raquel, parabéns. Muito feliz aniversário, conhecida carinhosamente como Dona Onça. Mas é carinhosamente. Carinhosamente, mas é isso. E a mãe dela, um amor de pessoa, você adora a sua muito, sogra. Com toda certeza, né? Segunda mãe, né? Com certeza. Um beijo. Valeu, Pio. Tchau, gente. Valeu. Vocês estão... Mas, ó, ele tá evoluindo, Antônio Lupe. O Carlão tá evoluindo. O Carlão ficou com medo quando o Léo sentou aí. Rolou uma certa preocupação, sejamos sinceros. Antônio Lupe, logo mais 8 da noite, bola rola lá no Bento Freitas, Macaca em busca de mais 2.100.000 reais e a classificação para a terceira fase da Copa do Brasil, Lupe. É verdade, Pio, um dinheiro importantíssimo para a Ponte Preta. Todo mundo sabe que a saúde financeira da Macaca não é das melhores. Então, uma das saídas, né, com rebaixamento para a Série A2 é a Copa do Brasil para tentar equilibrar os caixas, para tentar fazer aí, juntar um montante para fazer uma temporada saudável financeiramente. Se a Ponte avançar de fase, coloca nos cofres 2.100.000 reais. Lembrando que ela já recebeu 1.250.000 só de participar da Copa do Brasil. Com a vitória em cima do Fluminense do Piauí, já embolsou mais 1.400.000 e tem aí a oportunidade de colocar mais 2.100.000 reais. O técnico Hélio dos Anjos começou a trabalhar com a equipe logo no sábado, quando a CBF confirmou o duelo para hoje, para terça-feira, poupou os jogadores titulares contra o Comercial no empate em 1-1. A delegação retornou de Ribeirão Preto para Campinas no próprio sábado e no domingo já teve uma atividade. Ontem a delegação finalizou a preparação em Campinas e depois viajou para Pelotas. E na sua última entrevista coletiva, o técnico Hélio dos Anjos destacou a importância de avançar de fase na Copa do Brasil. Olha, é aquilo, é o jogo mais importante do clube. O clube não ganha dinheiro nenhum esse ano por participar da A2, é só custo, né? Vamos ganhar no ano que vem se nós subirmos, não é isso? Então é o que sustenta o clube. Eu acho que desde quando eu aqui cheguei, desde quando nós tivemos a possibilidade da Copa do Brasil, eu falei, vai ser a competição mais importante antes do brasileiro. Agora, A2 a gente tem que subir, né? Agora, a Copa do Brasil, na terça-feira, vai ser o jogo mais importante. E vamos com a decisão. Agora, esse jogo é diferente. Eu quero que o torcedor entenda, eu quero que todo mundo entenda. Brasil de Pelotas, na casa dele, não é simples, não é fácil.
O que nós não tivemos de torcida lá no Piauí, nós vamos ter uma torcida totalmente inflamada e um time que cria ambiente hostil, que eu falo de decisão. Então nós temos que estar preparados para isso. Esses dias eu vi um jogo Brasil e Internacional, foi como se fosse o último jogo da vida do Brasil. E isso faz parte do futebol, nós temos que ir preparados para isso. E o torcedor tem que entender que nós não vamos negociar esforço. Não vamos, nós vamos para tudo nesse jogo, porque eu sei que esse jogo, o que representa para o clube. Bom, e nesse trecho da entrevista do Hélio dos Anjos, a gente deu para perceber a importância do jogo, a concentração e a necessidade da vitória e o respeito e o cuidado com o adversário Brasil de Pelotas, que não é fácil jogando lá no seu estádio. Provável time da Ponte ainda não está definido, né? Foram 2 atividades fechadas, como vem acontecendo há um bom tempo os treinamentos da Ponte Preta, com o Kaique França no gol, o Everton ou o Luiz Felipe na direita, Matheus Silva e Fábio Sanches na zaga e o Arthur na esquerda, meio campo com Amaral Leonaldi, Júnior Tavares, ou até mesmo o próprio Luiz Felipe ou o Cássio Gabriel, que foi bem lá em Ribeirão Preto, e além do Matheus Jesus, que continua sendo o substituto do Elvis, que está fora do jogo, se recuperando de um problema muscular, Pablo Diego e também o Gé. Esse é o provável time da Ponte Preta para entrar em campo hoje às 8 horas da noite contra o Brasil de Pelotas no estádio Bento Freitas. E o Hélio dos Anjos se referiu a esse jogo contra o Internacional. Foi a única derrota do Brasil jogando em casa na atual temporada. Foram 5 jogos até agora em 2023, com 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 3 gols e sofreu 2 jogando em casa, ou seja, é um time que, jogando no Bento Freitas, é muito difícil de ser batido. O provável time do técnico Roberto Zimmermann, com Marcelo Piton no gol, Luiz Gustavo na direita, João Marcos e Rafael Dumas na zaga e Renan Siqueira na lateral esquerda. Amaral, Guilherme Nunes e Luiz Felipe no meio-campo, Patrick, Márcio Jonathan e Da Silva no ataque. E a gente fala da importância financeira para a Ponte Preta, independente de quem passar, seja a Ponte, seja o Brasil, o vencedor já coloca nos cofres 2 milhões e 100 mil reais. Para o torcedor ter uma ideia, a CBF ela vem investindo nos campeonatos da Série C, da Série D, que há alguns anos sequer tinham cotas. Esse ano, os times que vão disputar a Série D, são 64 clubes no total, entre eles o Brasil de Pelotas, só de disputar a primeira fase vão receber aí uma ajuda, né, uma cota de 300 mil reais. Ou seja, o jogo de hoje para o Brasil representa 7 vezes a cota que ele vai disputar para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Eu acho que já deu para saber um pouco da importância para os 2 clubes dessa classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Jesus! Vamos até começar aqui pelo Brasil de Pelotas, Carlão. 300 mil reais é a famosa ajuda de custo, Carlão, e nada mais. Pio, hoje costumeiramente, a gente bate esse papo, né? A diferença de verbas, seja futebol paulista, seja o futebol gaúcho, mineiro, carioca, por aí vai, a diferença de verbas entre os grandes e os pequenos é uma diferença gigantesca, né? Por isso os pequenos hoje eles têm muita dificuldade. Às vezes eu acho que a gente cobra demais dos nossos filhos aqui de Campinas, né, do Guarani, da Ponte Preta, às vezes eles não têm para dar, e a gente acha que ainda estamos nos anos 70, anos 80, em que eles brigavam de igual para igual com os grandes, e a situação financeira era diferente, né? A verba era diferente, a verba vinha das bilheterias, então dava para igualar, hora ou outra, com os grandes da capital. E hoje não, hoje é televisão, hoje as cotas para os clubes menores são irrisórias, como recebe o Brasil, ainda que recebe, né? Série D de Campeonato Brasileiro, ainda que recebe. Então, a Copa do Brasil para esses clubes, ela virou, meu Deus do céu, a Copa do Mundo. Então, por isso a Ponte Preta ela dá muita importância para um jogo difícil, complicado, de nível alto. E o Brasil, idem. O Brasil precisa ganhar, vai jogar em casa, diante do seu torcedor, tem promoção para as mulheres. Rogério Zimmermann disse que o time dele é talhado, foi montado para mata-mata. Então, todo esse clima hostil, como o professor Hélio disse, hostil esportivamente, ele vai realmente existir. E a Ponte vai ter que ultrapassar todos esses obstáculos. Eu acho que é um teste de fogo.
Acho que se a Ponte passar pelo Brasil, ela está pronta, preparada para encarar aí os playoffs da Série A2, que serão jogos terríveis também. Carlão, é óbvio que era melhor ter os dois, Matheus Jesus e Elvis. Já que não tem, o Matheus está jogando fino da bola e ele tem crescido demais e assumindo o papel do Elvis ali, acho que melhor do que a gente poderia imaginar, né, Carlão? Ô Pio, eu vou falar algo aqui, eu não sei se você vai me entender, ou o próprio torcedor pontepretano. O Elvis, ele é o diferente do time. Tecnicamente, ele sobra nessa equipe da Ponte Preta. Mas para o jogo de hoje, é um jogo que não se encaixa com a característica do Elvis. Porque o Elvis é aquele cara, o organizador, o pensador, ele não é muito do choque. Diferente do Matheus Jesus, que não tem a qualidade técnica do Elvis, mas tem boa qualidade. E outra, tem a força física. O Matheus mudou o jogo contra o Comercial. A Ponte com o Matheus Jesus foi outra. Então, hoje, olha só que contrassenso. Hoje, o Matheus Jesus, hoje, contra o Brasil de Pelotas, ele vai ser mais útil que o Elvis. Os dois juntos, né, com certeza, seria algo maravilhoso. Mas na ausência do Elvis, por exemplo, os dois em igualdade de condição, o Hélio dos Anjos ele está na dúvida. Escala o Elvis ou o Matheus Jesus para o jogo de hoje contra o Brasil? O Matheus Jesus se encaixa mais, porque o Matheus, além de ter uma qualidade, ele tem a dinâmica, ele tem a força, ele é um cara de combate também, a essência do Matheus Jesus é na volância. Então, é um jogador moderno. O Matheus Jesus, se ele mantiver esse ritmo com a camisa da Ponte Preta, e numa Série B também, ele vai retornar à grande prateleira do futebol brasileiro. O que eu digo? Jogar no Corinthians, jogar no Santos, jogar no São Paulo, no Palmeiras, porque ele é muita bola. E com a cabecinha no lugar, ele tem condições de alçar voos mais altos. Quem tá mandando uma mensagem aqui pra gente e fazendo um questionamento pro Antônio Lupe é o Eleazar Bueno. Tá mandando aqui o seguinte: Lupe, a Ponte foi a Pelotas em avião de carreira ou fretado? Se foi fretado, por que não saiu de Viracopos? A volta também seria no fretado, caso tenha acontecido? Abraço a todos. Você tem alguma informação disso, Lupe? A Ponte não tem condição de fretar um avião, Não Pio. tem como. Hoje não tem como. Ela foi de voo comercial, né? Mas aí o que a gente precisa destacar? Foi um voo direto, São Paulo-Pelotas. Uhum. Se ela saísse, por exemplo, aqui de Viracopos, ela teria que ir para São Paulo, de São Paulo para Porto Alegre, descer em Porto Alegre, pegar um ônibus, viajar aí aproximadamente 250, 300 quilômetros até Pelotas. Então, assim, por uma questão de comodidade, é melhor você pegar um ônibus e ir de Campinas a São Paulo, Claro. que todo mundo sabe as condições das estradas, né? Não estou falando que as estradas lá do Rio Grande do Sul, elas são ruins. Mas, por exemplo, a última vez que fui a Pelotas, foi em 2019, estavam reformando a estrada. Em alguns momentos era pista simples. Então, é mais tenso do que você sair de Campinas e ir para São Paulo. E a Ponte pegou um voo direto, São Paulo-Pelotas, chegou ontem no início da noite, fim de tarde. Tá aí, respondido. Rápido intervalo, daqui a pouco tem o Guarani, tem informações dos clubes do Rio. O Fábio Chaves vai falar um pouquinho mais sobre os protestos do torcedor do Flamengo lá no Ninho do Urubu. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Campinas tem tradição em gastronomia de excelência e seu nome é Giovanetti. São mais de 8 décadas cultivando o paladar de campineiros e turistas, além de oferecer experiências incríveis nas unidades Rosário, Cambuí e Dom Pedro. Venha para o Giovanetti provar o que há de mais saboroso na vida com o chopp mais gelado da cidade. Giovanetti, historicamente o melhor. Aprecie com moderação.
11h50, Lupe, só para responder pro Marcelo Nascimento aqui, que perguntou no YouTube. Bom dia, rapaziada. Se a Ponte passar, quem ela pega na próxima fase, aí é sorteio, né, Lupe? Sorteio. Que acredito, deixa eu dar só uma confirmação aqui. Se ela passar, já tem também os 12 clubes, né? Aqueles que disputam Libertadores. Verdade. Já tem essa rapaziada aí que eu não sei por que participa da Copa do Brasil. Essa rapaziada tranquilinha, esses timinhos mais ou menos aí, né? Estão precisando, né, coitado? Tá todo mundo precisando de dinheiro. Flamengo tá passando uma necessidade. O Palmeiras, rapaz, que dificuldade o Palmeiras. Aí eles já chegam numa fase que se ganha, já ganha 5 ou 10, campeão ganha 50. E o amigo do Fábio Chaib lá de Belo Horizonte, que foi um craque de bola, Ronaldo Fenômeno, ele queria que a CBF pagasse o valor das cotas anteriores para esses times que entram na terceira fase. Olha só, Rafael! Ronaldo é meu grande ídolo no futebol. Não me faz pegar bronca, hein? Pelo amor de Deus. O Lino mandou uma mensagem aqui pra gente. Ele cantou uma musiquinha pra sogra também. Aí já não é assim tão amorosa quanto a música cantada por Carlão de Freitas e tal, mas fala que a sogra que não gosta de cachaça pra tomar junto com o genro serve, né? Então, Dona Valda adora, então eu adoro Dona Valda. Informações do Guarani, Júlio Nascimento, fala do Bugrão, Julião. Pois é, Pio, o Guarani tá se preparando pro compromisso contra a Portuguesa, pois é, né? A Federação Paulista, ela consegue se surpreender e a Taça Independência, que não vai ter a vaga para a Copa do Brasil, mas uma premiação de R$400 mil para o campeão, será numa sexta-feira às 8 horas da noite. Então a federação optou aí por espalhar os jogos, né, como as quartas de final têm a prioridade dos horários nobres do Campeonato Paulista. A Taça Independência provavelmente, em todo o decorrer dela, será disputada em horários alternativos, como sexta-feira às 8 horas da noite. Não é um horário muito atraente, então o Guarani deve ter um público bem diferente do jogo contra o Palmeiras. Aliás, foi o melhor público do Guarani na temporada, ultrapassando a marca dos 12 mil torcedores. Pela primeira vez o Guarani passando dos 10 mil torcedores desde novembro, naquele jogo contra a Chape. Então, claro que teve um apelo muito maior o último jogo do Guarani na primeira fase, pelo adversário, pelo horário também, claro. E o lucro do Guarani também foi interessante, 230 mil. Esse dinheiro vai, claro, para os cofres do clube, fortalece aí a saúde financeira do Guarani. E a Taça Independência, de certa forma também pode ajudar, né? Já que não tem a vaga na Copa do Brasil, que seria o grande objetivo do Guarani, a Taça Independência teve um reajuste na premiação total, né? Então o campeão fica com R$400 mil e o regulamento permanece muito parecido com o que era o troféu do interior. Então o Guarani enfrenta a Portuguesa, quem passar vai para a semifinal, quem passar de Santo André, Inter de Limeira também vai para a semifinal. Lá se juntam a Mirassol e ao melhor classificado, o maior pontuador dos eliminados das quartas de final. E aí, depois, quando definidos os 4 times, pega o time que tiver a maior pontuação, enfrenta o que tiver a menor pontuação. O segundo e o terceiro time com as melhores pontuações se enfrentam na outra semifinal. Esse será o regulamento da Taça Independência, sem segredo, né, Pio? E a competição que vai ter o Moisés Moura no comando do time, né, em semana eleitoral, mas isso já foi definido aí pelo Departamento de Futebol, o Moisés Moura seguirá no comando da equipe para essa competição. Ele também começa a fazer avaliações pensando na Série B do Campeonato Brasileiro. Algumas posições ainda indefinidas, tem disputa também, por exemplo, no gol entre Tony e Kozlinski, tudo isso será avaliado na Taça Independência, e a situação de alguns jogadores também já sendo discutida pelo Conselho de Administração e também pelo Departamento de Futebol, como os casos de Gênison, Bruno José e Giovanni Augusto, têm contrato até abril. Pio. Fazerem um regulamento tendo a certeza de que os grandes passam, né? Porque os caras, tudo bem, nesse ano não teria como, por quê? Vamos imaginar que passa São Bernardo contra o Palmeiras, Ituano contra o Corinthians, Água Santa contra o São Paulo, aí nós teremos um eliminado de Bragantino e Botafogo, e esses dois jogam o troféu do interior. Agora, sei lá, vamos imaginar que fosse o Santos e passasse os 4 do interior. Aí não teria tabela, Carlão, mas a Federação Paulista ela faz uma tabela tendo certeza que os grandes vão passar. Mas pode ser o São Bernardo também. Se o São Bernardo perder pro Palmeiras,
Independente do derrotado do duelo entre Red Bull e Botafogo, quem joga é o São Bernardo. Ah, sim. Não, sim. O que eu tô dizendo, Lupe, é assim, eu acho legal porque os caras fazem um regulamento, o seguinte, e o troféu do interior já era assim, o Mirassol já tá lá, e aí eles pegam o eliminado das quartas de final e colocam no troféu do interior. Tá, mas e se nenhum do interior foi eliminado? Se todos do interior passar pra semifinal? Aí complica. É que esse ano não tem jeito, porque ou o Bragantino ou o Botafogo, um dos dois é eliminado e eles entram, mas todo ano eles fazem isso, Carlão. Eles têm certeza que os grandes passam. Mas é evidente, né, Pio? Não tem jeito. O interior brigar com a capital, hora ou outra consegue, mas é muito difícil. De repente pode pintar aí alguma zebra, né? Já tivemos Penapolense, Ituano, Mirassol, né? Mas é muito difícil. Não sei se tem força. Por exemplo, vamos fazer vou pegar o Água Santa. O Água Santa ele enfrenta o São Paulo. Vamos dizer que o Água Santa passe pelo São Paulo. Pio, o Água Santa, para vencer o São Paulo, ele vai jogar no limite do limite do limite. Sim. Ou seja, ele vai perder metade do time para a fase semifinal. E aí, fatalmente, ele vai enfrentar um grande. Não aguenta. Eu vou pegar 2 exemplos dos nossos filhos aqui. Ponte Preta e Guaratinguetá, 2008. A Ponte suou sangue para passar. Perdeu o jogador, foi um Deus nos acuda para pegar o Palmeiras na final. Chegou com o time todo remendado. O que aconteceu? Perdeu. Guarani, 2012. Ele suou sangue para passar pela Ponte Preta, o derby do século e tal, mas perdeu meio time também. E aí foi jogar contra o Santos de Neymar, Ganso e companhia, todo mundo sabe o fim da história. Então, é muito difícil o interior hoje chegar. Pode chegar? Pode, nada impede. Mas é muito difícil, a diferença técnica é muito grande, a diferença de elenco é gigantesca e a diferença de verba nem se fala. Nem se fala. Fábio Scheib, rapidamente, que o repórter CBN tá chegando mais cedo hoje. Continuam os protestos lá no Rio, né, Fabião? Clima quente lá na Gávea, viu, Pio? Cerca de 30 torcedores foram hoje de manhã no Ninho do Urubu, o centro de treinamento do Flamengo, foram cobrar os jogadores. Mas muita polícia, muita segurança do Flamengo também. Eles xingaram alguns jogadores, principalmente o Gabigol, cobrou o Gabigol, chamando ele de omisso. E o único a parar para falar com os jogadores foi o Léo Pereira, o zagueiro, que está se recuperando de uma contusão, mas foi o único a parar e sentiu aquela autoridade dos torcedores sobre ele, que é coisa inimaginável de pensar, né? Os torcedores em cima do carro dele e tudo mais, cobrando os jogadores. Não tenha dúvida disso. A gente fala mais amanhã, mas protesto, se for só protesto pacífico, é válido. Carlão, Lupe, Fabião, à tarde vocês estão de volta no Arena. Até lá. Valeu, gente. Chegando o repórter CBN Esportes volta amanhã. Tchau. Repórter CBN.